Existem cultivares mais fáceis e mais difíceis de a gente regular ou a gente estruturar? E falando de soja. Leandro, isso aí é uma pergunta muito top, porque assim, existe variedades que têm uma facilidade absurda de você estruturar ela, que ela já engalha naturalmente, mas a gente sabe que depende muito de população, de uma série de processos. Então, a população é elevada demais, você tem um sistema radicular limitado. Então, existe até, por exemplo, tem algum David, por exemplo, que faz um espaçamento diferente, o Ayrton Faiani também que faz um espaçamento diferente para buscar essa questão de desenvolvimento do sistema radicular. Isso nas condições que ele tem lá. Então, isso aí existe realmente. E, por coincidência, ontem, a gente fez um trabalho, eu não vou falar a empresa qual é, mas é uma empresa de sementes, é uma multinacional, a gente fez um trabalho lá e a gente chegou a algumas produtividades incríveis por planta, até 129 gramas e 77 por planta. Isso vezes 200 mil, eu fiz a conta, dava quase 430 sacas. Uma genética com produção de 430 sacas. E a planta aqui, só para vocês verem aqui, a gente conseguiu isso através de genética. Então, a gente tem esse melhoramento genético para poder ter altas produtividades. Só que isso vai perdendo. Isso vai perdendo no decorrer do ciclo. Então, hoje existem variedades que são muito mais fáceis de trabalhar. Eu não vou falar variedades, mas a gente sabe quais são as variedades mais fáceis de trabalhar. Variedade precoce é muito complexo, porque se você faz tudo antecipado numa variedade de ciclo médio, na variedade precoce você tem que fazer tudo meio que 2 aplicações numa só. Porque quando você piscou, ela já está florando. Quando piscou, já está colhendo. Então, assim, é muito rápido. Então, esse processo de manejo das variedades, da parte genética, é fundamental. E outra coisa, geralmente a genética ela tem direcionamento para a produtividade. E não venha dizer que é diferente. Por mais que eu tenha um direcionamento para resistência a cisto ou a nematóide, a produtividade sempre vai contar mais. Então, essa questão de metabolismo secundário sempre fica deficiente. Por quê? Porque é algo realmente que não interfere muito na questão de... Não é uma escolha minha, ter uma planta que se defenda muito. Mas não é só a defesa, é a produção de flavonoides, que vai interferir na questão da FBN, é a produção de lignina. Então, são vários processos metabólicos que existem no metabolismo secundário que não está ligado muito à produtividade. Mas quando você ativa ele, automaticamente essa produtividade ela vai expressar algo que realmente... ela fica a desejar. Então, isso é um dos processos assim, mais interessantes, é a ativação desse metabolismo secundário nas plantas que são geneticamente altamente produtivas, porque ele vai depender muito disso. A gente não tem ideia de quanto a planta vai depender do metabolismo secundário para atingir altas produtividades até o ponto que a gente começa a estimular. Aí você começa a ver que realmente é o diferencial. Então, a genética, ela facilita, sim, como ela pode prejudicar. Mas um dos grandes problemas hoje, além da genética, principalmente a questão de população, de escolha da população. Isso aí a gente já está vendo muito. Tem áreas como Mato Grosso, que não só a população de tipo 300 mil, 400 mil plantas, beleza, está colhendo. Mas quem testou um pouco a menos? Então a gente tem que começar a ter esses trabalhos, né, em locais. Vou dizer o Danilo, né? Diogo lá que vocês davam assistência lá entre Cocalinho no Mato Grosso. Então assim... Primeiro ano, o cara conseguiu uma produtividade que ninguém estava esperando. Nem ele estava esperando, nem você estava esperando. Tá igual a Raquel naquele dia que ligou para mim, dia 25 de novembro, dia de Natal, né? 25 de Natal, dizendo, desculpa, não vai ser esse ano. Eu disse, mas peraí, nem terminou, você tá... E aconteceu, né, das 100 sacas. Então, é a genética. A Zeus lá ela respondeu para isso. Então, eu acredito que a genética seja ponto fundamental e a gente tem algumas variedades que tem que ser escolhidas justamente para isso. Né, para poder facilitar o manejo, para poder ter uma alta produtividade, para poder principalmente você conseguir fazer com que a planta chegue a um potencial produtivo desejado, né? Que seja 100 sacas. Eu tenho uma pergunta para vocês dois meio fora de contexto. Contexto não, dentro do contexto, mas fora da nossa conversa aqui. Todo mundo sempre me falava que a genética, o potencial genético é estabelecido lá na planta-mãe, né? A partir dali eu só perco produtividade, eu tenho que tentar manter. Mas ultimamente eu venho pensando que talvez não. Porque quando a gente usa nutrifisiologia, a gente ativa alguns genes dentro daquela genética natural dela que pode expressar mais potencial produtivo. Ou vocês acreditam que não? Nós só está protegendo o potencial genético mesmo, usando cobre, usando manganês, a gente só está protegendo o potencial? Ou tipo, igual a gente usar um bioestimulante, um ascofilodóxico, nós está ativando metabolismo secundário, a gente está ativando geneticamente essa planta de alguma forma. Ó, eu vou falar bem rapidinho aqui o que eu acho, o Ares complementa, que eu acho que ele vai entender mais que eu que isso. Mas pra mim, Matheus, a gente não é especialista, tem que chamar o professor Derli aqui, que é de geneticista. Mas vamos pensar assim, cara, na minha opinião, eu acho que a gente só consegue mesmo ativar. Porque, pelo que eu entendo, né, pouquíssimo, nada de genética, mas
eu acho que o potencial tá lá dentro e daí o ambiente e o que tu faz, vamos pensar o ambiente como tudo, né? Sim. O clima, como a nutrição que você está colocando, você vai ativando Isso. todos aqueles genes que tem lá dentro, na minha visão. Então, mas é aquela história, o Ares falou, pode ter uma planta lá que fez assim, 400 sacos por hectare. Eu acho que até teria que ter um estudo um pouco mais, Ares, de todas as empresas, qual que é o potencial, né, disso aqui, mas só que daí, Matheus, na minha visão, eu acho que sim, a genética ela é aquilo mesmo, né, mas o fenótipo o ambiente vai expressar 100% daquilo ou não, e talvez coisa que a gente nem saiba, saiba direito o que é que tem lá, não sei. A minha visão é mais ou menos isso aqui, mas também bem limitada. Eu acho que você tá certo, Leandro, mas assim, a gente tem coisas que a gente não entende ainda na planta, né? É um ambiente assim que a gente... quais essas moléculas estão trabalhando aqui? Então, existem realmente moléculas que são produzidas pela planta que a gente não entende esse potencial. Exato. Porque assim, à medida que eu ativar isso aí, o que é que ele vai dar de retorno? Uma planta lá deu esse potencial produtivo, as outras deu 60 gramas por planta, não 128, 138. Mas teve duas aqui diferenciadas, né? Mas aí você fica perguntando, realmente você tem coisas dentro dessa genética que você não conhece. Não sabe. Acho que é isso. Acho que tá dormente. Tá dormente, exatamente. Tá lá dentro, a gente não sabe que tem. Não sabe. E poder ativar isso, poder fazer esse trabalho, é justamente assim, eu me lembro que... Eu vou dar um exemplo para vocês, assim, pode ser... A gente tinha uma Embrapa lá, não é Embrapa Fruticultura, né, em Petrolina, mas todos os trabalhos que saíam para serem pesquisas eram já para validar coisas que a gente tinha no campo. Eu acho um absurdo isso. Como que uma pesquisa vai só validar trabalhos que vêm do campo? As pessoas do campo, os profissionais do campo estão muito mais acelerados que a pesquisa. E eu acho que está chegando um momento de grãos. O pessoal da pesquisa tem que se começar a se readequar. Porque eu estou estudando fisiologia, estou estudando nutriente. Beleza, mas e as moléculas? Melatonina, você só vê isso em publicações internacionais. Melatonina protegendo a planta, questão é uma molécula de metabolismo secundário, mas a gente não tem ideia do que ela faz. Então, pega uma pesquisa de fora, então a gente tem que começar a pensar nisso. E a gente, hoje, queira ou não, está direcionando muita pesquisa. Através do Raiz da Solução, vocês estão direcionando muita pesquisa. As pessoas querem entender. E não é mais a questão só de cálcio, de magnésio, de fósforo, de boro, de cobre. É questão fisiológica. É questão de estruturação. Você tem fisiologia embutida ali no manejo. Enzimático, né? Questão enzimática. Questão do zinco, por exemplo. Ativação de zinco. Então, eu me lembro que vocês iam muito para Caquimac, né, para a questão do zinco lá. Eu digo, gente, mas zinco de novo? Aí eu falei até assim, mas zinco de novo? E a questão de moléculas, essa questão de enzimas que são produzidas lá. Então, eu sou muito mais... Eu gosto de ir mais aprofundado nessas questões. Eu acho que a nutrição é importantíssimo, mas hoje a gente tem que começar a pensar em parte genética, por exemplo, o ácido fólico aí. Eu não vou discutir sobre ácido fólico aqui, mas a gente viu o ácido fólico aí como uma molécula muito, muito já estudada por algumas empresas, não aqui do Brasil, mas fora do Brasil, alguns congressos apresentando parte de ácido fólico, uma molécula que quase ninguém estuda aqui. E aí de repente, você tem um trabalho já com ácido fólico, desenvolvendo essa questão de RNA mensageiro para proteção. Ou seja, a planta, antes de passar pelo estresse, ela já tem uma proteína direcionada para a defesa dela do estresse. Isso é muito bacana. Sim, Alisson, eu penso o seguinte, nisso tudo, vamos pensar, a fruticultura está anos-luz na frente da gente. O próprio algodão... Eu tenho uma escala na minha cabeça, até qual a opinião de vocês? Na minha cabeça, fruticultura e hortaliças, eu acho que a fruta, eu acho que no primeiro. Fruta, certeza. E depois, na minha cabeça, claro que tem 1 milhão de culturas, mas na minha cabeça vem o algodão, na frente da soja, na questão nutricional, fisiológica, manejo. Depois vem a soja, depois vem a cana e depois vem a pecuária. Então, na minha cabeça, na questão de tecnologias, de estudo... Tem café no meio do caminho. Tem café no meio do caminho. Pra você não perder mais nenhum conteúdo, um conteúdo que foi top, basta você só se inscrever no canal Bora Pra Lida. Não perde mais nenhum minuto, clica aí e se inscreve.